Está começando o Vozes da Saúde Diálogos Coletivos, um programa produzido e apresentado por estudantes e servidores da FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Diálogos Coletivos, né? Vozes da Saúde, Diálogos Coletivos. Estamos aqui, né? Eu sou Marcela, enfermeira e mestranda do Programa de Saúde Coletiva da FACISA. Estamos aqui, né, para falar sobre uma temática muito importante, que é a campanha do Junho Laranja. Estou aqui com a minha colega. Olá, eu sou a Irla, enfermeira, mestranda em saúde coletiva, assim como Marcela. Estamos aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante com a nossa convidada, Leonor Paiva, doutora Leonor Paiva. Leonor, inicialmente eu gostaria que a senhora se apresentasse para a gente, né? E situasse essa campanha que, como Marcela falou, é tão importante para a gente compreender melhor do que se trata essa temática. Eu quero agradecer o convite, né, de participar desse momento e de um tema tão relevante para a nossa sociedade, né, nesse período, né, no período junino. Eu sou enfermeira de formação, sou atualmente professora, né, docente da FACISA e trabalhei 24 anos no Valfredo e 19 anos deles foram com queimaduras, né, com pacientes queimados. Então, eu tenho uma experiência e trouxe isso para a academia. E o Junho Laranja, ele surgiu, né, de uma necessidade da gente fazer uma campanha dentro da Sociedade Brasileira de Queimadura. Então, foi instituída uma lei e a partir dessa lei foi instituído que o dia 6 de junho seria o Dia Nacional do Queimados. E o mês de junho, o mês que a gente vai trabalhar prevenção de queimaduras, para que a gente tenha menos acidentes com queimaduras, tanto acidentes domésticos como acidentes de trabalho. E este ano nós estamos tendo um tema relevante, que é a queimadura por doenças, por acidentes ocupacionais. Então, a gente tem um alto índice, né? Então, a gente está tendo alto índice de queimaduras por choque elétrico e por escaldadura. Escaldaturas são de restaurantes industriais, restaurantes refeitórios, e a gente chamou a atenção para que a gente possa estar fazendo a prevenção desses acidentes. Perfeito. E aí, né, a gente está no mês de junho, Leonor, e a gente vê, né, muita gente, crianças inclusive, manuseando fogos de artifícios, chuvinhas, enfim, a gente sabe que existe uma diversidade, né, de fogos de artifício. E isso seria, né, um dos motivos pelo quais a gente tem um maior número de queimaduras, né, durante esse período do mês de junho. Sim, esse é um período que chama atenção porque a gente tem um maior número de internamentos por queimaduras, especificamente crianças. Então, as crianças entre 2 e 6 anos é a faixa etária que mais se acomete pelo fato deles irem brincar, que é cultural nosso. A fogueira, os fogos de artifício, que já deveria ser proibido, eu acredito, nesses fogos de artifício, mas é cultura da nossa sociedade. O que é que acontece? Quem vai soltar fogos, se é a criança, tem que ter um adulto responsável. Então, esse adulto tem que acompanhar essa criança e ver na caixinha qual a idade ideal para se usar aqueles fogos. E muitos acidentes ocorrem porque as crianças são deixadas para soltar esses fogos. E já teve casos de acidente em que o pai não dava fogos para a criança pegou o dinheiro do lanche, comprou fogos, pôs no bolso as cobrinhas e saiu correndo, e o atrito, elas explodiram e fez uma queimadura grave. Então, se vai utilizar fogos de artifício, a criança tem que estar acompanhada de um adulto responsável por ela. Se vai acender fogueira, também tem outro risco. Para acender a fogueira, a gente orienta, não levem a garrafa de álcool para junto da fogueira, porque a garrafa de álcool ela é uma bomba. Então, leva aquele copinho de 10 ml ou chumaços de papel envolvido com óleo e acende sua fogueira e deixa essa garrafa de álcool longe dessa fogueira. Então, no caso, a gente entende que um risco, né, aumentado para essas queimaduras é justamente a falta de fiscalização, a utilização inadequada desses fogos de artifício, né, durante esse período. E aí, Leonor, um termo que é pouco conhecido, mas que também é algo muito significativo,
sobre as queimaduras do dia seguinte, as festas juninas. Isso. Acho que muita gente não compreende do que se trata, então gostaria que a senhora explicasse para a gente o que são essas queimaduras. A gente falou anteriormente das queimaduras por fogos, né? Tanto por fogos de artifício para criança, como fogos para artifício para adulto. E esse ano tem um agravante, porque além das festas juninas, a gente tem a Copa. Sim. E na Copa se solta muito fogos. E o que a gente chama de queimadura do dia seguinte? É após festa, São João, São Pedro, Santo Antônio, todos os nossos São Joões, né, juntos, e que fazem a fogueira. Tem que ter uma pessoa responsável para apagar essa fogueira no dia seguinte. Porque que acontece? Se faz a fogueira, se faz a festa, se brinca e todo mundo vai embora. E ninguém apaga essa fogueira. O que acontece? No outro dia fica sem madeira, mas fica a cinza em cima da brasa. A criança não sabe, não tem noção de perigo, vai correr próximo, pisa em cima, as brasas colam nos pés e causa queimaduras de 2º grau profundo e até 3º grau. São queimaduras graves. Então, a gente tem que ter o quê? A atenção responsável de alguém para apagar essa fogueira no dia seguinte. Leonor, a senhora falou isso e eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de brincar perto de fogueira, né? Lembro que eu costumava até fazer fogueira junto com a minha irmã e as minhas amigas na rua, porque realmente é algo muito cultural. E aí, assim, no interior, principalmente, a gente tem muita cultura do apadrinhamento durante esse período, né? E enquanto criança, eu lembro que algumas amigas foram madrinhas minhas, e é também um risco aumentado porque a gente se posiciona por cima daquela fogueira, Tem que né? Sem pular ter a fogueira. Justo. E eu lembro que essa questão das cinzas, eu nunca cheguei a pisar, mas eu lembro que durante a infância eu remetia aquelas cinzas às cinzas da quarta-feira de cinzas, e eu gostava de, inclusive, manusear, pegar, passar na testa para brincar, sem saber do risco, né? Porque realmente, quando a gente é criança, não compreende. Exatamente. E isso já foi muito abolido, né? Hoje em dia você não vê mais na cultura, né? Eu sou da capital, mas eu tenho uma vivência muito grande do interior, né? Meu pai sempre trouxe a gente para o interior, que ele é paraibano, então a gente ia sempre para o sítio, e a gente via as pessoas pularem a fogueira e não se tinha noção do perigo. Então isso se perdeu mais na cultura. Não, a gente não vê mais tanto esse risco de apadrinhar, né? Ser madrinha de fogueira. E era uma coisa de respeito, né? Você tomava bênção e tudo mais. E não existe mais, graças a Deus. Porém, ainda tem o risco para as crianças. Então, é todo cuidado. Faz a festa, tem alguém que vai fazer as comidas, tem alguém que vai preparar as bebidas, tem alguém que vai fazer a fogueira, mas tem que ter alguém que apague a fogueira. Terminou a festa, destina alguém para apagar essa fogueira e tem que apagar com água. Apaga com água e bonitinho, aí no outro dia não vai ter criança queimada. Além dessa questão dos fogos, né, de artifício, estudando um pouco sobre a temática, eu vi algo relacionado também à preparação das comidas, porque é um período que a gente faz muito milho cozido, precisa usar muita panela de pressão, Isso. né? Então, assim, eu vi também algo relacionado a essa questão das queimaduras no ambiente da cozinha também. É muito comum, né? O maior índice, se você for ver, do internamento que a gente teve do dezembro a junho desse ano, que a gente fez uma estatística rapidinha do CTQ desse ano, né, de dezembro a maio, nós tivemos um alto índice de internação. 73% foi por chamas, que é a combustão de álcool, gasolina, querosene. Tivemos 49% de escaldaduras. As escaldaduras ocorrem aonde? Na cozinha. E uma grande maioria foi em crianças. Desses outros que tiveram internados, 23% foi de choque elétrico, que estão associados a acidentes de trabalho. E de contato, que é chapa quente, ferro de soldar, né? Então, o recorde foi em quê? Escaldaduras, que é na cozinha. Esse está relacionado às crianças, né? Uma faixa etária de 0 a 5 anos, e a maioria é dentro da cozinha. O que é difícil para a gente orientar a população? É que muitas vezes a população mais carente, a gente não pode dizer, olha, não deixa a criança entrar na cozinha, porque muitas vezes ela mora em um único cômodo. E aquele cômodo tem a sala, tem o quarto, tem a cozinha. Então, não tem como deixar essa criança não se aproximar da cozinha. Então, o que a gente pede? Que bote alguma coisa, um móvel,
próximo ao fogão para que a criança não tenha acesso ao fogão. Se vai utilizar as bocas, utilize as bocas de trás, os cabos das panelas voltados para dentro. Outra coisa que é muito comum na cozinha, as mulheres, acho que elas pensam serem super-heróis, super-heroínas, desculpa. O que é que elas fazem? Pega a panela de pressão, tira do fogão e leva para a pia para tirar a pressão. Gente, eu não entendo de física, mas se você perguntar quem entende de física, a pressão que tem dentro daquela panela, ela destrói um teto. E aí, qual a recomendação? Desliga o fogo, espera a pressão sair sozinha. Não tenham pressa de tirar, porque o risco de acidente é grande. Existe o risco de acidente da panela de pressão e de quem faz aqueles doces de leite com a lata de leite moça. Então, o que é que a gente orienta? Deixa esfriar a lata, porque às vezes as pessoas deixam sair a pressão, aí tira a lata quente ainda vai abrir. Aí elas explodem e são queimaduras que é doce gruda, então causa queimaduras de segundo grau profundo. Então vai usar a panela de pressão, deixa a pressão sair sozinha. Vai usar para fazer o doce, deixa a lata de doce esfriar para poder abrir. Então são riscos comuns. E a gente tem também as escaldaduras que são relacionadas a acidente de trabalho, que são em cozinhas industriais e cozinhas de restaurantes, que aí são panelas muito maiores, são quantidade muito maior de alimento e o piso fica mais escorregadio. Então, eles têm que fazer uso, né, de EPIs. Isso que você fala é muito interessante, Leonor, porque a gente vive muitas vezes isso dentro da própria casa, né? Eu, particularmente, sempre tive medo, tanto de fogos de artifício quanto de panela de pressão. Depois de adulta, eu tô começando a mexer com a panela de pressão agora, porque eu tenho muito medo, mas eu vejo minha mãe, e realmente ela faz isso, tira a panela do fogão, bota debaixo d'água, eu fico, mãe, pelo amor de Deus, essa panela vai explodir. Não se deve. Tem que deixar a pressão sair. Vai fazer outra coisa, né? Você tem tempo na cozinha por mais corrido que seja. O risco de acidente ela é potencialmente maior porque ela faz queimaduras do tronco, certo? Do tórax e de face e das mãos. E mãos é imprescindíveis, né? São órgãos essenciais para o dia a dia da pessoa. Uma outra coisa também que eu estava lembrando é que além assim do manuseio das pessoas durante essas festividades, enfim, nas cozinhas também a gente tem os perigos relacionados às fábricas, né, desses fogos, né, dessas chuvinhas, enfim. Porque muitas vezes a gente sabe que são produzidos em locais inapropriados, inadequados, né? São fábricas clandestinas na maior parte do tempo. E eu sofri, eu e as várias pessoas que moravam perto da minha casa, com uma questão dessa, né? Um senhor fabricava esses fogos em casa, ele tinha um quartinho só para fabricar esses fogos dentro da própria casa dele. E ele tinha alguns barris de pólvora enterrados, que ele não estava usando no momento, era o estoque de pólvora dele. E aí ele lá fabricando eu não sei se aqui vocês costumam usar, né? Que eu vim da Paraíba. E aí tem umas pedrinhas que a gente joga no chão e ela estrala e produz uma faíscazinha. E aí uma dessas bolinhas caíram no chão enquanto ele estava fabricando. E aí começou a desandar. E esses barris de pólvora explodiram. E aí causou um prejuízo não só no ambiente, né? Porque, infelizmente, ele chegou a falecer no processo tentando conter o fogo. Mas todas as casas ao redor tiveram a estrutura comprometida. Porque foi uma explosão muito grande, né? Eram 2 barris de pólvora que estavam enterrados que explodiram. E caiu forro, explodiu porta, enfim, estourou a porta de algumas casas que eram mais próximas, né? Então, assim, ressaltar o cuidado também das pessoas que vendem, né, que fabricam, porque estão tendo esse contato direto, né? E tem esse risco de produção de faísca e tudo mais. Olha, isso é um caso muito sério, porque para existir uma unidade de produção de fogos de artifício, ela tem que passar por N processos de documentação, né? Tanto da parte do bombeiro, né? Que ele é quem vai liberar, a parte estrutural, que é a parte de engenharia civil, né, engenheiro elétrico, mas também passa pela parte da supervisão do Exército. Não é só o bombeiro que faz a supervisão da instituição, ela faz a supervisão, mas faz as orientações, mas
a visita ela é feita com a presença do Exército. E eles veem tanto a questão de espaço físico como a documentação regularizada. E uma outra coisa que ele vê também, esse já nas lojas que vendem, né? Eles verem o acondicionamento, como é armazenado, eles veem a descrição que está na caixa, se o que está na caixa é o que está dentro desse fogos, ele vê questão de validade, questão de idade. Então, é uma fiscalização. Recentemente houve uma em Natal e algumas casas foram atuadas no Alecrim, né? Por falta exatamente de estrutura, de documentação, e eles fazem em conjunto. Não vai um e depois o outro, não, é tudo junto. Os bombeiros junto com o Exército, né? Eles vão com técnicos especializados, principalmente o pessoal do Exército, que é especializado em fogos, em bombas, né? Esse tipo de artifício. Então, eles vão para fazer essa supervisão. E uma vez encontrada, além da multa, né? Eles fecham o estabelecimento. É fechado o estabelecimento. Até assim, uma questão de as pessoas saberem conter uma situação de um acidente, né? Ter o conhecimento do que realmente fazer diante de uma situação dessa. Porque nesse caso, esse caso que aconteceu na minha rua, o dono da propriedade acabou falecendo porque ele foi tentar apagar com água. Uma coisa que estava assim, numa proporção Monstruosa, enorme já. Né? corpo Então, de ou seja, bombeiro. não tinha um extintor, não entrou em contato, né, com o serviço adequado para tentar conter a situação. Às vezes até agravou, né? Jogando a água por cima do que já estava assim, bem avançado já, né? Porque já estava num. Tem E que ser aí, em corpo uma de dessas bombeiro. idas para jogar água de balde, acabou que não deu, não conseguiu conter e ele acabou, né, falecendo em virtude disso. Mas é algo que a gente precisa realmente, né, ter esse cuidado, até porque geralmente esses estabelecimentos eles são perto de locais onde tem muitas casas, até para chamar mais atenção, né, atrair uma clientela maior. Então é importante que se tenha esse cuidado maior, né? E o que a gente orienta é, se alguém tem conhecimento, que faça a denúncia. Faça a denúncia ao Corpo de Bombeiro e ao Exército. Porque é a segurança da rua, da cidade, da família, das Daquela famílias, comunidade, da né, que vive comunidade que nas está presente. proximidades. Exatamente. E eu acredito que uma coisa muito importante também é a questão da segurança do ambiente, mas eu acho que a informação também para essas pessoas que comercializam. Porque a gente sabe que muitas pessoas também veem nesse período de junho, né, uma forma de ganhar um dinheiro com essas vendas, e aí tem pessoas que realmente precisam trabalhar com isso e muitas vezes não dispõem de uma estrutura adequada e principalmente não dispõem das informações, porque os bombeiros eles orientam, por exemplo, que precisa ter um extintor naquele local e tudo mais. Só que para essa pessoa conseguir o alvará para poder atuar, né? O município ele deveria orientar, organizar um momento com o Corpo de Bombeiros, por exemplo, Dá uma né? Uma capacitação. capacitação para essas pessoas compreenderem quais são os públicos que se destinam a determinados tipos de fogos, porque eles que estão comercializando, como a senhora falou, muitas vezes vem uma criança comprar e acaba realmente, né, que aquela pessoa vende, mesmo sem estar acompanhada ali de um responsável. E aí, assim, parte muito da responsabilidade do comerciante também, mas ele saber a forma de armazenamento, que muitas vezes ele desconhece, como a Marcela falou, a forma de agir diante de uma situação adversa, né? Exato. Não é só ter, por exemplo, o extintor, ele precisa saber utilizar o extintor. E o que Muitas vezes fazer. Então, acredito que a informação também, porque a gente sabe que, principalmente nas pequenas cidades, eu acredito que é muito difícil barrar realmente a comercialização. Então, um caminho também possível seria justamente que esses municípios ofertassem essas capacitações para Exato. tentar fazer com que essas pessoas trabalhem com mais segurança, O né? próprio município ele pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiro e eles fazem essa capacitação, né? Por exemplo, agora em junho, o Junho Laranja, a gente faz capacitação aonde nos chamam, né? Então, o Valfredo ele fez uma capacitação para os profissionais. Nós fizemos uma fala que foi queimaduras por acidente de trabalho. Mas a gente também convidou, né, um bombeiro, né, um oficial do Corpo de Bombeiro, que ele foi falar exatamente desses riscos também. O que fazer, né? Como ter o uso dos fogos. E foi super interessante, porque muitas vezes a gente não tinha essa informação.
Então, e foi através de onde? Bombeiros. O município encaminha para o Corpo de Bombeiros o que ele quer, se ele quer uma capacitação para os vendedores, se ele quer para quem vai participar, né, de um evento, e ali eles fazem essa capacitação direcionada para a população que eles solicitam. É só solicitar, eles são abertos a treinamentos. Perfeito. E aí, né, já puxando o gancho, a gente foi até as ruas de Santa Cruz para saber o que é que a população sabe sobre o Junho Laranja. Então, vamos aí acompanhar o nosso quadro Na Boca do Povo, para a gente ver o que é que as pessoas estão sabendo sobre essa campanha. E agora quem fala aqui é você, um quadro onde a voz das ruas ganha espaço, porque a melhor forma de falar de saúde é do jeito que o povo entende. É saúde do jeito que o povo fala, no quadro Na Boca do Povo. O Na Boca do Povo veio às ruas mais uma vez entender o que a população sabe sobre queimaduras. Bora lá? Eu tô aqui com Vinícius. Vinícius, você já sofreu ou presenciou alguma queimadura? Como foi que aconteceu? Já sofri sim num São João, quando eu era bem pequeno, quando eu fui soltar uma das bombinhas, né? Aí eu fui explicar para as pessoas como fazer isso, só que eu esqueci que eu tinha acendido. Aí quando ela estourou, já queimou logo direto no meu braço. E para você, quais são os acidentes mais comuns que causam queimaduras dentro de casa? Eu acho que acontece mais na questão da cozinha, quando as pessoas vão acender fósforo, quando vão tocar em panelas quentes. E quando você sofreu essa queimadura, qual foi a primeira atitude que você teve ou que alguém indicou? Eu tive uma atitude errada, que foi fazer compressa de gelo por cima, e quando terminou depois ficou mais queimado ainda, mas agora eu tenho ciência que tem que se lavar com água corrente. Então, sabendo do que você já sofreu, né? Você tem alguma dica para alguém tentar evitar, né, queimadura no dia a dia, especialmente nessa época de São João? Então, né, evitar deixar essas bombas nas mãos de crianças, né, porque é algo mais perigoso, e também sempre tomar cuidado na hora de soltar e não ser desatento, né? Obrigado. Eu tô aqui com Gustavo. Você já sofreu ou presenciou alguma queimadura? Como aconteceu? Eu não me queimei, mas eu conheço um amigo que em algum São João, há um tempo atrás, ele foi soltar as bombinhas e aí ele acabou esquecendo de jogar para longe, a bombinha estourou e acabou queimando a pele dele. Para você, quais são os motivos principais de causas de queimadura dentro de casa? Eu acho que acontece principalmente por conta do álcool e óleo quente. Se alguém sofreu uma queimadura, qual seria a sua primeira atitude? Colocar a área queimada, né, em água corrente e cobrir com alguma gaze ou algo assim. Você tem alguma dica que evite causas de queimadura, né, no dia a dia? Evitar, por exemplo, cabo de panela, deixar sempre para dentro do fogão, manter criança longe da cozinha, essas coisas. Obrigado. Então é isso, agora nós voltamos à mesa para saber o que é que eles estão discutindo, né, a respeito desse tema. Bom, e a gente conseguiu observar, né, que os participantes da rua, eles trazem relatos pessoais, né, muitos já vivenciaram, a gente sabe que muitas pessoas conhecem, outras que já se acidentaram, né, por queimaduras, e aí a gente consegue perceber que eles também se mostraram bem instruídos com relação ao que fazer diante de uma situação de queimadura, né? Então, acho que a gente pode discutir um pouquinho sobre isso também, Leonor. O que fazer, eles demonstraram conhecer também as principais formas de acidentes, como a gente já discutiu aqui também. E acredito que para o pessoal de casa que está acompanhando, né, é bem interessante a gente citar também como que a gente pode se prevenir, se proteger, proteger as nossas crianças, também reforçar quais são as formas de prevenção para esses tipos de acidentes. Isso, exatamente. Então, vamos começar pelo que fazer. Então, houve um acidente por queimadura, seja ele por água quente, por fogo, por chama. O que devemos fazer? Água. Só tem uma queimadura que não podemos jogar água. Qual é? A queimadura elétrica. Por quê? Porque tem o choque e a água ela é condutor de eletricidade. Então, primeiro temos que desligar a chave geral. Procura saber onde é a chave geral da sua casa. Todo mundo tem que saber onde é a chave geral. E depois que desligar, aí sim, você joga água para poder resfriar a área. Nunca, jamais, pasta de dente, água sanitária,
margarina, Margarina. óleo, nada disso. Queimou, é água fria, ambiente. Enquanto você está correndo com a água fria, você está aliviando a dor e diminuindo a profundidade dessa queimadura. Com relação à prevenção, então a gente volta. Prevenção para crianças, né? Uso de fogos nesse período. Tem que se olhar a data. Olha lá a data, qual é a idade, desculpa. Qual é a idade ideal para aquele tipo de fogos, sempre com a supervisão de adulto. Vai acender a fogueira, não leva a garrafa de álcool para próximo. Tem que usar aquele copinho de 10 ml ou um papel embebido em óleo ou pão dormido em óleo, que aí você acende sua fogueira. Apagar a fogueira do dia seguinte, apagar à noite para não ter a queimadura do dia seguinte. E as queimaduras por acidentes de trabalho, primeiro, treinamento para esses profissionais, seja ele na área da cozinha, seja ele na área de refeitório, seja ele na área de manutenção de instituições, na parte de técnicos em eletricidade. Então, todos os profissionais das áreas de risco, eles têm que passar por um treinamento, isso é imprescindível que a empresa proporcione. Uma outra coisa, os EPIs, muitas vezes a empresa providencia o EPI e o funcionário não usa. E aí é um alerta. Se a empresa fornece, o funcionário tem que usar, porque é uma proteção para ele de risco de acidentes. E muitas vezes pode acontecer o contrário. O funcionário sabe que precisa, mas a empresa não tem suficiente, né? Um exemplo, lavanderia de hotéis ou lavanderias de hospital. Tem a calandra. Para você pegar o tecido, né, que vai se passar na calandra, tem que ter uma luva específica para temperaturas altas. E, às vezes, você vai para a calandra sem a luva. Então, é risco grave de queimaduras nas mãos. Então, alerta para a cozinha também, principalmente piso escorregadio. Então, o EPI precisa, por exemplo, de botas específicas para ser usada em cozinha, para evitar risco de queda. Vem com aqueles panelões, pode escorregar, cair a panela por cima da pessoa com líquido quente e ser queimaduras graves. E uma outra coisa é a conscientização da população dos riscos de acidente com crianças na cozinha. É difícil evitar a criança num cômodo só? Aquilo que eu falei inicialmente. Coloca algo na frente para que a criança não chegue até o fogão. Amarra a tampa do fogão, que eu não sei qual é a atração que as crianças têm para brincar com a tampa do fogão. Elas abrem a tampa do fogão e sentam. Quando sentam, o que é que acontece? As panelas que estão em cima caem por cima delas, né? Inclusive, agora tem uma criancinha grave lá, graças a Deus está se recuperando, que a criança abriu a tampa, sentou e a mãe estava fazendo um cuscuz. A cuscuzeira virou para cima, queimou cabeça e tronco, né? As costinhas da criança, principalmente. Então, são queimaduras graves. Então, amarra a tampa desse fogão enquanto a criança está naquela fase das descobertas. Que elas não têm culpa, gente. Elas são crianças e elas não sabem o risco de acidente. Então, a gente que é adulta que tem que supervisionar essas crianças. E com relação aos fogos, além dos nossos São Joões, né, Santo Antônio e São Pedro, a gente tem os fogos para a Copa. Então, quem vai soltar, ter cuidado de amarrar uma varinha, segura na varinha, porque aí o foguetão sobe e vai explodir lá em cima, do que você segurar e às vezes não olhar e ele está invertido. E ele, quando explode, é uma explosão que causa amputação da mão, né? Então, é grave, você vai ter menos um trabalhador, né, no seu ambiente de trabalho, porque ele vai ter que ser direcionado para um outro serviço ou até mesmo se aposentar porque perdeu a mão. Então, ter esses cuidados, né, na hora de festejar. A gente tem que festejar porque é cultura, mas tem que ter esses cuidados. Leonor, uma coisa interessante que você falou, né? Partindo agora um pouco mais para essas queimaduras relacionadas ao ambiente de trabalho, né? Você falou aí do choque elétrico, por exemplo. Inclusive, eu soube de um caso recente de uma pessoa conhecida, né? O que salvou realmente a vida dessa pessoa foi o uso dos EPIs, como você falou. O quanto isso é importante, né? A pessoa trabalhava numa empresa de instalação de câmeras de segurança, então mexia diretamente com cabo de energia, né, para fazer as instalações. E aí não viu que tinha um cabo solto e aí encostou na cabeça. Então a descarga elétrica entrou pela cabeça e saiu pelo pé. E causou, né, queimaduras graves, né, nessa pessoa, mas o que salvou de fato foi o uso das botas, né, as botas específicas, que evitou que os danos fossem maiores, né, que essa pessoa chegasse até a
perder a vida, por exemplo. E aí, nesse sentido, né, as queimaduras por choque elétrico, elas tendem a ser mais graves, né? Algo relacionado a isso. Sim, sim. A gente chama queimaduras complexas, que são as queimaduras por choque elétrico e por químicos. A de choque elétrico, como eu disse inicialmente, a gente tem um boletim, né, que foi realizado no CTQ do Valfredo, que é o único hospital referência do estado. Então, se queimou e é grave, vai para o Valfredo. Mas se queimou, é queimadura pequena, procura o UBS mais próximo da sua casa, o hospital mais próximo da sua casa. Mas se é uma queimadura grave, então tem que ser encaminhado para o Valfredo, que é o único hospital do estado que tem o centro de tratamento de queimados e que é referência e que ele é credenciado pelo SUS. E o que é que ocorre? Nós tivemos 26% dos pacientes internados de dezembro até maio por acidentes de trabalho por choque elétrico. O que é uma queimadura complexa? É uma queimadura que, além da área que ele queimou, ela abrange uma complexidade muito grande, porque é uma internação longa, é um tratamento caro, né? O SUS dá, mas a gente tem que ver que é menos um profissional trabalhando e um profissional que é um paciente que vai permanecer de 3 a 6 meses internados e que vai fazer muitas cirurgias e, na maioria das vezes, eles têm amputação. Amputação de braço, amputação de perna, por exemplo. 2 do que a gente vivenciou recentemente, um teve amputação de braço e o outro teve amputação de um braço e de uma perna, quer dizer, foi acidente de trabalho, né? E são risco, como você mesmo disse, mesmo usando os EPIs, mas o EPI ele salva. E muitas vezes esses pacientes eles não têm essa chance, né, de sobrevivência. Não chega nem a dar entrada no hospital. Então, esse número de acidentes por choque elétrico, ele é muito maior, porque os que vão a óbito no local do serviço, da manutenção ou da obra que eles estão fazendo, eles não chegam, né, ao hospital porque eles morrem no local. Então, é atenção, é treinamento da equipe que vai trabalhar com isso e usar o material de EPI. Esse caso realmente, assim, foi algo que fugiu do que geralmente acontece, né? Inclusive, não precisou de internação prolongada. Ele já está vivendo a vida normal, assim, fazendo os curativos, né, que são necessários. Porque, como eu disse que ela é uma queimadura complexa, o que o choque provoca? Todo paciente de choque elétrico, ele tem a queimadura de 3º grau. A gente tem queimadura de 1º grau, que é a solar, que você vai para o sol, toma sol, fica vermelhinho, ok. Você tem a queimadura de 2º grau, que aí a gente tem, que é uma queimadura profunda, mas que não compromete, né, muito a pele. Que aí vem líquidos quentes, fogos, chama, né, que é a combustão de álcool, gasolina, querosene, e a de choque elétrico, que é a de 3º grau. Então, todo paciente de choque elétrico e de vítima de produtos químicos, que não é muito comum, porque a gente aqui não tem muita área de químico, né? De indústria de químicos. Mas são pacientes que evoluem com queimaduras de 3º grau, que são um tipo de queimadura que não fecha sozinha. Todas as outras fechas. 1º grau, 5 dias está ok, 7 dias. A de 2º grau, 15 a 20 dias está cicatrizada. A de 3º grau não cicatriza sozinha. Ela precisa de cirurgias, que é as cirurgias de enxertos e cirurgias de retalho. Então, por isso que é um tratamento longo e prolongado. Uma outra coisa, né, relacionada a isso, nesse caso das queimaduras, você falou no caso do choque elétrico, né, desligar a chave geral de segurança. Nesse caso, as queimaduras com produtos químicos, os procedimentos são os mesmos de jogar água no local? Joga água no local. Um diferencial é que, se for numa indústria, numa fábrica que trabalhe com produtos químicos, eles têm uma ducha, que eles têm a dimensão da ducha e a pressão da água. Por exemplo, a nossa pressão da torneira não é suficiente para tirar um produto químico da pele. Você vai ficar ali 30 minutos debaixo da torneira, isso em casa. Você vai ficar 30 minutos debaixo da torneira e esse produto químico não vai sair fácil. Mas já numa indústria, numa fábrica que trabalha com produto químico, a ducha ela tem uma pressão ideal para que nesses 30 minutos ela remova o máximo que ela puder do produto químico. Tanto é que queimadura de choque elétrico e queimadura por químico não se diz nas primeiras 24 horas a área da extensão da queimadura, porque geralmente se pergunta, queimou, está quantos por cento? 30%, 40%? Ele não diz nem a profundidade nem a extensão. Por quê? Porque ele espera o dia seguinte, porque esse produto químico ele vai queimar mais para poder lhe dizer com certeza qual a extensão e a profundidade dessa queimadura.
A substância influencia também? Sim. O que influencia no produto químico? O pH desse produto, o tempo que permaneceu na pele, se essa pessoa inalou. Um exemplo, se usa muito hipoclorito em casa, doméstico, que é a nossa água sanitária. Hipoclorito é a nossa água sanitária. O que acontece em casa? Muitas vezes as pessoas vão lavar os banheiros, a cozinha, e a cozinha nem tanto que tem a porta que está aberta, mas o banheiro geralmente as pessoas lavam com a porta fechada. E aí ocorre o quê? Inalação. Sim. E ele causa queimadura da região, né, do nariz, queima a queimadura ocular. Muitas vezes a pessoa diz: usei um produto para limpar o banheiro, meu olho ficou ardendo. Isso aí é uma reação do produto. Então, se vai utilizar, dilui ele com água e abre as portas. E não misturem. As pessoas misturam vinagre com hipoclorito, vinagre com bicarbonato. Gente, o produto é para ser usado puro, não se misturam. Só quem sabe desse tipo de mistura são os químicos. Então, não faça isso em casa. E, assim, geralmente tem nas próprias embalagens, né, as instruções de uso. Então, sempre prestar atenção. Se é uma pessoa que não sabe ler, né, procurar alguém que possa ajudar, que possa informar, para que use da forma correta. Às vezes, faça a diluição da forma correta. Tem muitos produtos que têm instruções de diluição, né? Por exemplo, em quantos litros de água você vai colocar uma tampinha ou uma colher de sopa, enfim, né? Para que não ocorra esse tipo de acidente. Mas eu já vi muitos relatos de gente que faz aquelas misturas. Inclusive, é um alerta para vocês: não abra produtos de limpeza e vá cheirar. Já recebemos, quando eu era da urgência, né? Não sou mais, recebemos pessoas com espasmos. Abrir frasco de produtos de limpeza e cheirar para saber se era bom e fazer uma complicação respiratória. Não se deve cheirar produtos de limpeza. E acho que nem só para limpar a casa, até para lavar roupa mesmo, né? Isso. Minha mãe tinha um hábito de fazer muito isso. Aí até recentemente saiu uma notícia de uma moça que faleceu justamente por ter feito muitas misturas e aconteceu isso, né? Ela estava no banheiro, trancou a porta, né? E aí com a inalação ela acabou passando mal e veio a óbito. Quando essa notícia saiu, eu já mandei para minha mãe imediatamente. Olha, que a senhora gosta de fazer muita mistura. Não só para lavar banheiro, mas inclusive para lavar roupa, que é um perigo que a gente tá ali manuseando, né? Quem tem manchas, por exemplo, nas roupas brancas, utiliza muito, eu vou dizer aqui o nome comercial porque eu não lembro agora da substância, é o produto Semorim, que é para tirar ferrugem de roupa. E o que é que as pessoas colocam? Fazem a colocação do pano e colocam o produto em cima. Se vai manusear e é um ácido, gente, tem que usar luva. Mesma coisa é o ácido muriático, que vai se usar para desobstruir pia. Gente, para desobstruir pia, chama encanador. É mais seguro do que você inalar esse produto. Muito mais risco. Que é muito forte, né? Muito, muito. E de risco. Uma outra coisa aqui que eu estava lembrando também, né, que é mais incomum, mas pode acontecer nesses cenários o pessoal que trabalha com radiação, por exemplo, né? Eu lembrei muito agora da série que estourou recentemente, né, sobre o Césio 137. E a importância também, né, de ter esse cuidado, né, as pessoas que trabalham diretamente com radiação, né, e aí reforçar novamente essa questão dos empregadores também, né, de cuidar da sua equipe, de dar as informações necessárias. E eu vi recentemente também, acredito que foi no Instagram, que tinha sumido uma cápsula de Césio 137 na Argentina. Eu vi essa notícia. E isso gerou, assim, né, um alarme, porque pode acontecer muito semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil, né? E várias pessoas, né, perderem a vida, enfim, terem queimaduras gravíssimas por conta do manuseio dessas substâncias, né, sem saber de fato o que é. É interessante também só mexer em substâncias que a gente sabe, conhece a procedência, enfim, né, que tá ali dentro de uma embalagem, identificando o que é, porque a gente pode acabar se acidentando, né, ou colocando até outras pessoas em risco de queimaduras e de outros tipos de acidentes também, né, que podem acontecer. Leonor, e aí, para a gente já partir para a nossa finalização, eu gostaria de perguntar o que a senhora imagina que pode ser feito no âmbito da atenção básica, né? Que a senhora falou, se for uma queimadura mais grave, Valfredo, porque é a nossa única referência no estado. Se for algo mais simples, a gente consegue fazer o acompanhamento na unidade básica.
E aí eu queria que a senhora falasse o que pode ser feito, principalmente na atenção básica, no âmbito das políticas públicas, né? Olha, dentro das políticas públicas de saúde e na atenção básica, a gente tem capacitações, né? Eu acho que é imprescindível que sejam feitas essas capacitações. E nós, né, enquanto instituição, né, aí eu vou falar a minha referência, que é a Facisa, né? A gente tem projetos que a gente trabalha capacitações nas unidades básicas de saúde dos municípios que nos solicitarem. E aí a gente faz a capacitação dessas pessoas. Por quê? Porque eles têm sim a condição de fazer o atendimento, principalmente de queimaduras de primeiro e segundo grau, que é atendimento para fazer a limpeza, né? Que faz a limpeza geralmente com água e sabão, se a água for da adutora, né? Agora, se for instituição que a água venha de um carro-pipa ou de poço, então a gente não recomenda, aí vai para o soro mesmo. Por quê? Porque o soro tem sódio e muitas vezes a pessoa já vem com a queimadura doendo e você vai jogar o soro em cima, ele vai arder mais. Mas aí se a água é da adutora, você pode lavar com água e sabão no primeiro atendimento, né? E em seguida você vai usar o produto de cobertura que você tem na sua instituição. Certo? E eu não vou falar nomes aqui, porque aí a gente teria, né, muitos produtos que a gente não sabe qual é a instituição que vai ter quais produtos. Mas aí a instituição tendo o produto, coloca em cima e faz a cobertura com gás e depois a atadura. E pede, dependendo da cobertura, que o paciente ele volte ou com 24 horas ou com 48 horas. Geralmente, queimaduras a gente pede para voltar com 24 horas para poder ver como evoluiu essa queimadura. Se ela está mais profunda, se ela aumentou ou se ela manteve. E aí fazer uma limpeza. Mas a instituição, ela tem sim as unidades básicas, elas têm profissionais capacitados e só precisa, às vezes, muitas vezes, de ajuste. Quais é os ajustes? Atualizar, fazer essas capacitações onde a gente atualiza os profissionais de saúde e também saber se a instituição pode sim providenciar coberturas de novas tecnologias que a gente sabe que tem e de melhor qualidade, que tem uma resposta melhor para o nosso paciente. Eu acho que uma estratégia interessante também seria a utilização de protocolo, né? Principalmente assim, considerando as mais diversas condições, né, que cada unidade pode ter. Às vezes uma tem condições de ter um material melhor, outras não, umas têm acesso à água tratada, né, outras não têm. Exato. Enfim, então eu acho que ter protocolos para que a equipe ela possa agir, né, de uma forma mais assertiva, baseada em evidências científicas, né, eu acredito que traz mais segurança, tanto para os profissionais que vão executar, né, geralmente enfermeiros, e a equipe de enfermagem geralmente fica responsável, né, por Isso. essas demandas, mas para toda a equipe, né, saiba agir diante da situação. Às vezes até chegar alguém, né, numa situação tá ali com a queimadura exposta, sem saber o que fazer. Outros profissionais podem ajudar na questão do acolhimento, né, para Isso. acalmar aquela pessoa, enfim, porque é uma situação que causa um estresse, né, em quem está sofrendo ali a queimadura. Então, assim, para realmente trazer um cuidado mais seguro para os usuários, né, daquele serviço, como também para a equipe estar mais respaldada a partir da utilização dos Num protocolos. dos últimos capacitações que a gente fez aqui, eu vou falar aqui na região do Trairi, né, que é pronto, esse semestre mesmo agora eu já fiz Jaçanã, Campo Redondo, Laje Pintada, né? Falta Japi, geralmente são as que a gente faz mais, Japi e São Bento. Eu soube que a Secretaria de Saúde daqui do município de Santa Cruz estava se mobilizando para elaborarem protocolos do processo de cicatrização e trabalhar com coberturas. Eu não sei dizer, porque como eu estava afastada, eu não sei em que pé está essa discussão, mas que estava, sim, para se construir um protocolo de feridas, né? Coisa Para boa. tratamentos de feridas. Muito bom. Importante, né? Assim, acredito que a gente já reforçou muito essa questão da informação de modo geral para a população, para trabalhadores, né? E aí eu lembrei que na infância eu sofri uma queimadura com leite quente e eu acho que naquela época eu não procurei o serviço de saúde. Acho que minha mãe não me levou, acho que a gente só comprou um remédio na farmácia. E uma coisa que até hoje as pessoas discutem muito ainda, e muitas pessoas fazem isso em casa e não procuram serviço, é estourar a bolha que se forma após a queimadura. Eu vejo muito, algumas amigas minhas já sofreram queimaduras e falaram que tinham feito isso, né? Estourei, pronto, não preciso procurar o serviço, vai cicatrizar aqui. E aí a gente também reforça aqui, independente de qualquer coisa, do tamanho da lesão, é importante procurar realmente fazer um procedimento seguro, procurar um profissional, um serviço de saúde, né? Exato. Para romper a bolha,
toda queimadura que faz bolha a gente tem que romper e tem que limpar. Só que você não pode fazer isso em casa. Você tem que fazer com um profissional, com material estéreo e romper bolha. A gente só não rompe bolha se a queimadura for palma da mão ou planta do pé. Por quê? Porque é uma pele mais espessa. E ela serve como um curativo biológico. Então, a gente não indica romper bolhas nessas duas regiões. Mas nas demais regiões, ela tem que ser rompida e tem que ser feito o desbrisamento. Rompida e tirada a pele. O que é que a gente vê alguns profissionais, eu já ouvi falar que fez isso, no serviço de saúde. Pega uma agulha com a seringa, fura a bolha e aspira e deixa lá. Gente, ali é um baile para as bactérias. E às vezes ainda enche de novo. Aí a bactéria vai fazer uma festa, porque ela vai encontrar um ambiente úmido e quentinho, tudo que ela quer. Então, rompeu bolha, tem que ser retirada. Agora, não rompe em casa, porque ela tem que ser rompida com material estéreo. Luva estéreo, agulhas em estéreo e o profissional com capacitação para isso. Uma amiga minha tinha se queimado recentemente com cera de depilação. E aí ela falou, né? Mostrou, inclusive, me mandou uma foto. Eu disse, espero que amanhã eu vou fazer esse procedimento. Aí no outro dia ela, não, já estourei em casa. Peguei uma agulha qualquer, estourei. Quando foi no outro dia, no terceiro dia, a bolha tinha enchido de novo. Eu disse, mulher, pelo amor de Deus, você vai arrumar uma infecção. Vamos fazer esse procedimento direito, pelo amor de Deus. Exato. Porque realmente é muito comum, né? Assim, as pessoas costumam fazer isso em casa e não procuram serviço de saúde, né? O que realmente é errado. Então, a gente reforça essa orientação também de procurar o serviço, procurar fazer os procedimentos com um profissional capacitado, né? Exato. Que a gente acha que somente uma queimadura muito maior e muito mais extensa que merece atenção, mas não é o caso, né? Às vezes, a gente fazendo um procedimento assim, pequeno mesmo, mas, como a senhora falou, né? Tem o risco de uma infecção, de realmente agravar essa situação, né? Exatamente. Nós temos, para o paciente queimado, falando de uma forma geral, que não é o momento, mas só para complementar o que você está dizendo, o paciente queimado, ele sofre 4 riscos. O primeiro risco é o choque hipovolêmico, o segundo é a perda de eletrólitos, que pode levar o paciente à morte. O terceiro, que é no 6º dia de queimaduras, é o choque séptico. E ele pode começar por um procedimento como esse. É uma queimadura pequena na mão, a pessoa rompeu, ficou em casa, quando ela volta, vai procurar o hospital, a infecção já está totalmente generalizada naquela região e ela pode pegar a corrente sanguínea e fazer uma sepsemia. E às vezes uma queimadura tão pequena que a pessoa diz, meu Deus, é uma queimadura na mão. Mas é isso, é risco, né? Então todo cuidado é pouco. Até os ensinamentos, né, de colocar outros materiais por cima também aumenta esse risco de infecção. Com certeza. E aí, né, a gente já está se encaminhando para o final, né, do nosso programa. No mais, Leonor, agradecer a sua presença, com certeza, né, enriqueceu grandemente essa nossa discussão. Não tenho dúvidas disso. Então, agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né, fazendo esse programa. Leonor, eu quero agradecer, né? Eu fui ex-aluna e é um prazer muito grande estar diante da senhora de novo. Sei da sua trajetória, né, nessa área. E aí, realmente, como a Marcela falou, foi um programa muito rico. A gente conseguiu discutir muitas coisas aqui, apesar do espaço pequeno de tempo, né? Mas que são informações preciosas que a gente precisa levar para a população, né? E eu agradeço também a disponibilidade e a presença da senhora conosco hoje. Eu que agradeço o convite. É sempre bom falar do que a gente gosta e prevenção sempre é muito importante que a gente esteja divulgando. E quero também agradecer e parabenizar pelo programa. Muito bom. Obrigada. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um programa, né? Vozes da Saúde, Diálogos Coletivos, porque saúde coletiva de qualidade você encontra aqui.